Ei, som, teste. Ei, som, teste. Ei, som.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Missa da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Gostaríamos de saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, que pudesse ficar de pé para que possamos conhecê-los. Sejam todos bem-vindos. Voltem sempre. Faça da nossa comunidade a comunidade de vocês. Aguardem um pouquinho, tem uma lembrancinha aí da equipe de liturgia. Intenções da Santa Missa. Rezemos pela alma de Luiz Humberto Sanches. Rezemos pela saúde de nossos irmãos e irmãs. Margarida Martins, Xênia Cirqueira, Laudiceia Spiegel, Geraldo Magela Custódio, José Manuel da Silva. Missa em ação de graças oferecida pela família Araújo e família Silva. Rezemos pelos seguintes aniversariantes: Arlene Rodrigues, Kellen, Mateus Abreu, Risone Perpétuo, Bruna Abreu, Cleinelma Santos, Cleuma Santos, Gustavo Bortoleto, Cristiane Gomes, Daniela Lara de Oliveira. E rezemos ainda pelo aniversário de casamento de Rodrigo e Daniela, 20 anos. Irmãos e irmãs, hoje encerramos o ano litúrgico celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Jesus é o Rei que nos governa com amor e misericórdia. As leituras nos lembram que Ele reconcilia todas as coisas e abre para nós o caminho do seu reino eterno. Que possamos suplicar com fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reunidos no encontro com o Senhor, fiquemos de pé. Tudo bem? Boa noite. Bem. E acolhemos a equipe de celebração e o presidente desta Eucaristia, Padre Francisco, cantando. Esse negócio ligado. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres, aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres, aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos todos nos amar, e a sua glória vai brilhar em cada face, em cada coração. Esta é a festa do Rei Senhor Jesus. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres, aleluia. Vamos celebrar ao Rei. E o perdão irá fluir, o amor vai nos unir em um só corpo, em um só coração. Essa é a festa do Rei Senhor Jesus. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres, aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor. Cada Eucaristia que nós celebramos, nós renovamos o amor de Deus em nossas vidas. De uma maneira especial, nesta Eucaristia que nós celebramos, nós somos convidados à proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, Rei do mundo, mas essa proclamação primeira é nossa. Senhor da nossa vida e do nosso coração. Assim, podemos também, ao encerrarmos esse ano litúrgico também, quase ao fim da nossa caminhada de seguimento de Jesus na leitura do Evangelho, também agradecemos a Deus pela caminhada de sermos seguidores e discípulos do Senhor Jesus. Vamos pedir perdão para que nós possamos dignamente, então, celebrarmos os santos mistérios. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que te estás à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo. Concedei com bondade que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos de tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo, Israel, e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles ungiram o rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria E felicidade, vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de permitir da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu
no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamarmos e ouvirmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-te a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro. Está escrito: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, que celebramos essa Eucaristia, em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, saúde, paz para todos. Então, como disse no início da celebração, nós, com a solenidade de Cristo Rei, nós encerramos também o que nós chamamos ano litúrgico, porque ele não coincide com o ano civil. Verdade? O ano litúrgico começa com o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo e, nesse mesmo período, o tempo que prepara, ou as semanas que preparam para a festa do Natal, que nós chamamos de tempo do Advento. Então, na próxima semana. Hoje nós, então, encerramos o que nós chamamos, então, tempo litúrgico. Ele tem duas características ou duas intencionalidades também, dois ensinamentos. Um é porque nós fazemos a nossa caminhada seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo na leitura do Evangelho. E hoje nós fechamos o Evangelho em Lucas. É a última proclamação do Evangelho de Lucas que nós escutamos solene para as missas dominicais. A nossa catequese no Evangelho em Lucas termina todos os anos na festa de Cristo Rei, se encerra o conhecimento de Jesus, fechando um Evangelho. E também porque este caminho, ele é um caminho de finalidade, não de fim, mas de finalidade, ou seja, onde deve terminar a caminhada da nossa vida. A caminhada da nossa vida deve terminar em Deus. Nós professamos na nossa fé, da Sagrada Escritura, que nós cremos na vida eterna e que o Filho de Deus virá no fim dos tempos julgar os vivos e os mortos. Ou seja, instaurar um reino definitivo de Deus. Então é por isso que nós também celebramos a finalidade da nossa vida em Jesus. Claro que tudo que nós fazemos, vivemos e meditamos, nós também estamos, vamos dizer, fazendo a mesma direção de encontrar a Jesus, mas encontrando o nosso destino é o último, lá no fim, que é a finalidade do nosso encontro com Ele na vida eterna, ou seja, a plenitude do reino de Deus. Mas para a meditação da festa de Cristo Rei, nós começamos sobre o rei, o sinal do rei de Israel, lá na primeira leitura, que está no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, nós escutamos que Davi, ele foi já ungido, não nessa leitura que nós escutamos, ela antecede os passos. Davi foi ungido, escolhido por Deus através de Samuel para ser o novo rei que substituiria depois a Saul. Então existe um declínio do reinado, do reino do norte, e depois o povo todo aclama a Davi para ele ser o seu rei. A leitura pede isso. Nós somos ossos, nós somos carne de sua carne, ossos dos seus ossos. Nós queremos que vós seja o nosso rei. Na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, depois do livro dos Juízes, que é o tempo de constituição do povo de Israel, eles começaram a pedir um rei para eles. Porque eles entenderam que um homem precisava liderar esse grupo, e esse homem viria segundo a vontade de Deus. Ele seria ungido de Deus, escolhido por Deus para quê? Para defender o seu povo, porque sobre ele estaria a sabedoria e a vontade de Deus. Então ele iria conduzir o seu povo, libertá-los do inimigo, fazer com que a vontade de Deus acontecesse na sua vida pela justiça e a paz, para aquele reinado, para aquele povo, para aquela nação, e assim eles pudessem continuar louvando e bendizendo a Deus. E essa caminhada, essa história vai acontecendo, só que em um momento da história ela também se perde. E o próprio reinado de Israel, as pessoas começam a pensar
o que esses reis estão fazendo? Porque, na verdade, no contexto de Jesus, Herodes também, ele já era, mas ele estava a favor do império, contra o povo, então ele já tinha um próprio desgosto e o próprio reinado de Israel, já vamos dizer, já estava caindo. E então nós chegamos no Evangelho, onde nós ouvimos que sobre a cabeça de Jesus existe aquele famoso tabuleta com acróstico Inri Christi, que é Jesus Nazareus Rex Judeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que justamente é uma proclamação do reinado de Jesus. Interessante esse ponto da Sagrada Escritura, porque quando nós vamos no 6º capítulo do Evangelho em João, finalzinho, quando Jesus explica tudo, aí Jesus corre depois do povo, porque diz lá, o versículo diz assim, porque eles queriam fazê-lo rei, e Jesus corre deles. E nós estamos celebrando a proclamação de Jesus Cristo, o Rei do Universo, que também, ela também está atestada por São Paulo aos Colossenses. Qual que é a diferença? Porque Jesus, ele é rei, mas ele se torna rei pelo desejo do povo e do coração. Interessante essa resposta, porque Jesus mesmo, ele nunca se declarou. Ele nunca se declarou. Tu dizes, eu sou rei. Né? E agora ele fica calado. E é o povo que vai dizer, tu és rei. Assim, és rei de Israel. Né? Pilatos, inscrição, rei de Israel. Ou seja, uma proclamação. O que isso parece nos conduzir no nosso coração? De que, de fato, um reinado, ele não é uma imposição. Mesmo que aconteçam, em questões políticas, sejamos governados, quer seja num país, por exemplo, de uma pessoa que nós não elegemos, mas na vida espiritual isso não é uma resposta. Nós não vivemos sob submissão, mas de fato o reinado de Deus na nossa vida, o reinado de Jesus, ele acontece pela nossa própria aclamação. Acredito que seja isso o sentido da leitura que nós escutamos no livro de Samuel. Se Jesus é por natureza rei, porque Deus o constituiu como libertador e salvador, Deus o enviou para ser Senhor e guia do povo de Deus, que hoje somos nós, mas para ele se tornar rei, é preciso que nós aclamemos, mesmo que ele seja, mas é preciso que nós aclamemos o reinado de Jesus. É por isso que existe uma espiritualidade belíssima na igreja, que chama Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele fez um grande exercício espiritual, que é rezar durante 40 dias de silêncio, meditando a Sagrada Escritura. Nós começamos a meditar sobre graça, pecado, sobre chamar tanto quanto o que nós intuímos da nossa vida, nós vamos discernindo os espíritos dentro de nós. Mas Santo Inácio, a vida depois começa o nascimento de Jesus, mas aí Santo Inácio fala assim, que o que muda e o que define, de fato, a vida cristã é o discipulado de Jesus, quando se começa a ler sobre o reinado de Jesus, o reino de Jesus, as pregações de Jesus. Santo Inácio fala assim, agora que é a divisão do nosso coração, porque é a proclamação do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que são chamadas eleições ou bandeiras. Ele fala assim, agora nós começamos a identificar, se o evangelho é pregado e nós seguimos esse evangelho, então nós pertencemos ao reinado de Jesus. Mas se nós pecamos ou pensamos diferente de Jesus, nós não participamos do reino de Deus, porque isso é uma eleição. E justamente está nisso, ele explica que isso é a grande divisão para o discipulado e o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é, de fato, o que nós elegemos na nossa vida. O que nós elegemos do reino de Deus. Porque isso é uma proclamação também importante. Não é coincidente o estar sobre a tabuleta, sobre a placa de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, rei, porque Jesus, ele não apenas viveu anunciando o reino de Deus, mas ele viveu por causa desse reino e também, sobretudo,
até mesmo deu toda a sua vida por causa desse reino. Então, isso é uma resposta importantíssima que nós entendemos no Evangelho. Porque ele não apenas pregou sobre o reino de Deus, mas ele viveu por causa do reino de Deus. E somente isso? Não, ele deu toda a sua vida por causa do reino de Deus, por causa do reino dos céus. Então, é coincidente a paixão, a tabuleta, as inscrições? Não. Por quê? Porque primeiro Jesus elegeu o reino de Deus. A eleição do reino de Deus. Então, o que é? A proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor do universo, Senhor da nossa vida, ela depende também da nossa eleição, da eleição no nosso coração, daquilo que nós tomamos para a nossa vida como verdade, como consciência e como seguimento para a nossa vida. Por quê? Porque o Evangelho diz, como eu citei, lá, não é o Evangelho que nós escutamos, mas lá no Evangelho em João, no 6º capítulo, eles queriam aclamar Jesus como rei. E Jesus, não. Por quê? Porque eles apenas queriam, né, nós entendemos lá, por causa da multiplicação dos pães, mesmo que Jesus tenha sido bom, eles queriam aclamar Jesus como rei, porque ele diz, porque eles estavam satisfeitos. Eles eram interesseiros. E por isso eles queriam ele como rei. Apenas. Eles queriam apenas o seu favor. E ele diz, não, eu não sou rei desse coração. Eu não sou rei de um coração interesseiro. Eu não sou rei de um coração que apenas quer de mim aquilo que eu quero dar. E não quer, de fato, viver o reino de Deus. Não quer eleger o reino de Deus como caminho para a sua vida. Ou seja, a proclamação do reino de Jesus, ela depende daquilo que nós também elegemos do seu reino. Se nós não elegemos o reino de Deus como caminho para a nossa vida, Deus também, ele não é rei da nossa vida, ele não é soberano da nossa vida, né? Então, a celebração, a proclamação, ela é muito importante, ela nos leva à consciência, claro. Mas o que é mais importante é o exercício do nosso coração. Como que nós exercitamos o caminho de Deus? Como que nós exercitamos o reino de Deus na nossa vida? Como que nós acolhemos a mensagem de Jesus Cristo e como nós elegemos de fato a Deus no nosso coração, na nossa história, no nosso caminho. Essa é de fato a grande resposta que nos muda e nos faz a proclamação do reino de Deus acontecer na nossa vida. O reino de Deus, eleições do reino de Deus. Quando Jesus elege, fala sobre o reino de Deus, Jesus tem maneira especial de eleger. Ele diz que o reino de Deus, quem pertence ao reino de Deus? Testemunho lá, bem-aventuranças, talvez um dos pontos mais claros do reino, né? Estão nos ensinamentos de Mateus. Mateus, lá, quando Jesus começa a fazer pregação, 5º capítulo, bem-aventuranças de Jesus, que são o começo da pregação de Jesus, ele fala assim, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira proclamação do reinado. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a quem pertence o reino dos céus? Para aqueles que Deus ama e que precisam do seu amor. É uma relação diferente. Aqueles que o amam, aqueles que confiam nele e aqueles que precisam do seu amor. Por isso que Jesus passa a vida ensinando que também a maneira como nós elegemos a misericórdia na nossa vida, a bondade, a caridade, a generosidade, o amor para com o próximo, isso de fato é reino de Deus, né? Isso, felizes aqueles que precisam do amor de Deus, uma maneira onde Jesus nos introduz no seu reino sagrado. Uma maneira do reino, uma outra maneira de entrar no reino, trazer as virtudes do reino dentro do nosso coração. Hoje, ao escutarmos o Evangelho, uma palavra ou um sentido muda o reinado. Vamos dizer, se nós, né, entendemos o acontecimento da cruz, que, né, junto com os outros evangelhos, a vida de quem estava do lado de Jesus, vamos dizer, estava uma vida perdida. Não tinha nada na vida, não tinha mais nada o que fazer.
Então a vida estava perdida. Um abandonou a vida. O outro, em vez de abandonar ou ficar desesperado, né, revoltado, que o outro era revoltado. E o do outro lado, o outro que também estava com a vida perdida, não tinha mais nada que fazer na vida. Ele se converte. E a conversão dele, nesse sentido, ela entra com um sinal de esperança no seu coração. Ele se converte tendo esperança em Deus, volta para Deus. Um grito que Deus escuta. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A porta do paraíso se abriu porque ele confiou. O caminho da esperança na nossa vida. Se nós não temos as virtudes no nosso coração, nós também não participamos do reino de Deus. Deus não dá a resposta na nossa vida. E às vezes muito longe também, Deus pode abrir portas no nosso caminho, mas é preciso nós termos também as chaves corretas na nossa vida. Se a gente toma o caminho da raiva ou da revolta, a gente também não abre o caminho na nossa vida. Se nós temos a chave da esperança no nosso coração, batemos na porta de Deus, a resposta vem de Deus. Então, ela nos abre também a porta do caminho para Deus, nos abre a porta do caminho para o paraíso. Então, a esperança ela foi a chave para abrir o caminho para Deus. Isso é uma resposta importantíssima. Buscar em Deus. Quando apertou de vez, ele buscou, ele voltou para trás. Hoje, de uma maneira mais especial, as famílias hoje, a educação, quer seja familiar, cristã, num todo, a educação hoje é mais frágil, educar no sentido de valores. Hoje, os pais são muito preocupados com a educação dos filhos. E, de fato, quem ama se preocupa muito. Porque as pessoas, vamos dizer, podem fazer caminhos longos e longe do coração de uma pessoa que ama. Isso é muito comum hoje em dia. Porque talvez algum tempo atrás, as pessoas eram mais temerosas, vamos dizer, diante de Deus, valores morais e tantos outros. Então as pessoas eram mais familiares, mais obedientes. Hoje, menos. Os pais, ou quem ama, pessoas casadas, têm muito medo das pessoas irem embora. E pode acontecer, uma notícia ruim, pode acontecer. Mas existe uma resposta boa também, porque quando o calo aperta, as pessoas voltam. Quando começa a sofrer, volta a buscar de novo. É o que a gente entende, por exemplo, muitas pessoas, elas têm uma vida espiritual, um crescimento na vida espiritual, quando passa dificuldade. Quando aperta, quando não tem mais onde buscar resposta, volta para trás. É assim, as pessoas abandonam quem ama. Mas, quando aperta demais, começa a voltar. Pede desculpa, volta para trás, começa a voltar de novo. Então, a notícia é ruim, mas ela é boa também. Quando aperta, as pessoas voltam para trás. Porque distante demais, vai. Até no ponto que não consegue mais sozinho. Porque acha que o pecado ele tem isso como autodefesa e armadura. É fazer como quer, na hora que quer, do jeito que quer. E vai, até perder tudo. Quando perde tudo, assim, sozinho não consigo, tem que voltar para trás. É o grande acontecimento, é o grande fenômeno. Hoje, a maioria das famílias, hoje os pais é que sustentam grandes famílias. Pais sustentam, os filhos ainda sustentam a vida dos netos, na maioria das famílias. Não apenas eles sustentam a sua vida, mas como sustentam também toda uma estrutura de pessoas que perderam tudo ao longo da vida, tem que sustentar a vida de outras pessoas, porque elas foram longe demais, depois tiveram que voltar de novo, tiveram que bater na porta de novo, para reconstruir a vida. Então, isso nos ensina uma coisa importante. Primeiro que, lógico, não perder o caminho. A outra é que, quando a gente está desesperado, que alguma pessoa está indo longe, a gente tem que continuar rezando por elas. Mas o coração tem intuição, ela não perde um caminho. É muito difícil uma pessoa perder totalmente o caminho da vida. Ela vai se perdendo, quando está quase perdendo tudo, ela sabe o caminho de volta. Então,
para nós também, que ficamos esperando as pessoas de volta, é um sinal de esperança também no nosso coração. As pessoas conhecem o caminho de volta e onde elas devem procurar. Então, a proclamação do reinado de Deus, como eu disse, é a proclamação da eleição da nossa vida. Dizer que Deus é importante na nossa vida, elegemos aquilo que Deus diz que é importante. Seguimento do Evangelho, seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e a proclamação do seu reino. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unidos com todos os cristãos de toda a terra, que nossa súplica chegue aos céus, confiantes em Cristo, pedimos, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Cristo, olhai pela vossa Santa Igreja, para que, conduzida pelo Espírito Santo, anuncie com fidelidade e coragem que o vosso reino é justiça, paz e verdade. Rezemos ao Senhor. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Senhor, libertai nossos governantes dos males e tentações, e pela sabedoria do vosso Espírito Santo, fazei deles instrumentos do vosso reino de amor e misericórdia. Rezemos ao Senhor. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Cristo, nosso Rei e Pastor, ajuda-nos a ser instrumentos de amor e consolo para aqueles que passam por dificuldades e provações. Rezemos ao Senhor. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Senhor, abençoai e fortalecei nossa comunidade de São Vicente, para que com fé, amor e sabedoria sejamos sinais vivos do vosso reino e sirvamos com alegria e fidelidade. Rezemos ao Senhor. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Pedindo a graça para proclamarmos de fato Jesus e o seu reinado sobre nós, confiando em Jesus, a nossa vida, que sejam as nossas esperanças, as nossas alegrias, as nossas intencionalidades, sobretudo nos colocando sob o jugo da vontade de Deus, sob as virtudes do reino que Jesus pede para que nós elegemos como reino que nos dará a justiça e a paz para as nossas vidas, confiantes, primeiro, dos nossos sentimentos a Ele, para que Ele de fato reine sobre nós e que de fato, como São Paulo prega aos Filipenses, quando tudo estiver sob os seus pés, aí sim o reinado de Deus acontecerá em nossa vida. Apresentando a Jesus tudo aquilo que nós necessitamos para que a proclamação do seu santo nome, de fato, ele seja aclamado, nós possamos aclamá-lo como Senhor e Rei e soberano em tudo em nossa vida. Nós vos pedimos, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui.
Reina, Senhor, neste lugar. Tudo isso nós os pedimos ao Pai, por seu Filho amado Jesus, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, Bendito seja, Deus, bendito seja, para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, usa o turíbulo agora, na ofertória. pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, Bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito sejas para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, Bendito seja para sempre. bendito seja Deus, Bendito seja Deus. bendito seja A Deus meus pecados. para sempre, para sempre. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito e agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para o glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, digno e justo, nosso dever e salvação, dá-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação, ungiste o vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno, Rei do Universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz, como vítima pura e pacífica, realizou o mistério de redenção humana. Depois de ser submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará a vossa imensa majestade, o reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. E por isso, com os anjos e todos os santos, tronos e dominações e coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai esses dons, derramai sobre eles teu Espírito, de maneira que se tornem para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nós os agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, aqui convocada neste dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão e com o nosso Bispo Thomas, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, na vossa misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Luiz Humberto Sanches, de todos que clamaram pela vossa misericórdia no último momento da sua vida. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que partiram, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim nós os pedimos, tem piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, São João Batista Scalabrini, Pai dos migrantes, São Vicente Marte e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, ó vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Da oração mais importante que nós sabemos, o Senhor nos ensinou a clamar a Deus, pedindo para que o seu reino venha até nós. Que o reino do Senhor comece em nossas vidas, se nós também, confiantes, pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feito o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje sua paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos teus apóstolos, vos deixo paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a sua igreja. Dai segundo seu desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Cristo Jesus, saudai-vos, desejando a sua paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade,
O Senhor do seu trono reinará para sempre e abençoará o seu povo na paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salva. O sangue de Cristo. Corpo, 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 sangue de Cristo. O rei chegou tão perto de mim, e o seu reino eu pude então conhecer. Eu vi todos os campos do rei, onde o trigo brilha mais que o sol, onde o grão que é colhido se transforma em pão servido aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto, tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto, tão perto de mim.
Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Pedindo que essa bênção chegue à nossa casa. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode ser, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós vos pedimos, Senhor, que gloriando-nos e obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Mano. Eu vim aqui para convidar todos vocês para a nossa missa nessa quinta-feira em ação de graças, a missa do Thanksgiving. A nossa missa será bilíngue e se inicia às 11 da manhã. Logo após a missa, teremos um almoço, como fazemos todos os anos aqui na comunidade. Teremos um almoço compartilhado e gostaríamos de convidar todos também para compartilhar esse momento conosco. Após a missa, as meninas da liturgia, o pessoal da liturgia vai estar anotando os nomes, porque a gente precisa saber a quantidade de almoços que temos que preparar. E também para todos aqueles que sabem de pessoas que estão impossibilitadas de vir à igreja nesse dia, por idade ou por alguma comorbidade, se vocês souberem e dar o nome dessas pessoas, porque também, além de servir o almoço aqui no centro comunitário, nós também estaremos enviando para essas pessoas que não podem vir no dia. Então, no final da missa, procurem o pessoal da liturgia, que eles vão estar anotando os nomes e a quantidade de pessoas que vocês irão trazer para esse almoço. Pode ser por família também, não precisa ser nome específico, pode ser família. Família Silva, 5 pessoas. Também. Sim, na verdade, a gente só pede um nome, um telefone e a quantidade de pessoas. Ok? E pode ser por família também. Então, no boletim, na página 7, tem o telefone da Lourdemar e do Evaldo. Ainda estamos arrecadando valores em dinheiro para ajudar nesse almoço. Então, quem gostaria de contribuir, pode procurar no boletim, na página 7, o telefone da Lourdemar e do Evaldo, que eles estão recebendo essas doações. Bom, como o padre disse, hoje estamos encerrando o ano litúrgico e agora já começamos as preparações para o Natal. Teremos uma novena do Advento, que já foi dado início ontem, com a bênção de envio do Padre Francisco. E também, quem gostaria de participar dessa novena, a gente também está anotando os nomes e o telefone, porque esse material vai ser disponibilizado para cada um que queira coordenar um grupo ou até fazer individual mesmo essa preparação para o Natal em casa. Então, se vocês... quem se sentir tocado e quiser fazer essa novena, também nos procurem no final da missa, que a gente também está anotando esses nomes. Ok? Também em preparação para o Natal, teremos um retiro de advento no dia 14,
Vai ser um domingo, das 8 da manhã ao meio-dia. Vai ser com o diácono Alexandre Martins, aqui no centro comunitário mesmo. E a gente só está pedindo uma doação de $5, com o café da manhã incluso. Então, novamente, frisando, dia 14, o retiro de advento, também estaremos anotando esses nomes no final da missa, quem gostaria de participar. Hoje, também, para finalizar, então, estamos com a venda de pastel e caldo de cana aqui no pavilhão, hoje promovido especialmente pelo pessoal da Pastoral da Comunicação. Então, quem gostaria de comer um pastel agora no final da noite, um caldo de cana, refrigerante, só passar aqui no pavilhão que o pessoal está vendendo. E também informamos que a lojinha vai estar aberta após a missa. Ok? Isso é tudo. Ok, então acho que são só meninas, né? As meninas. As meninas da liturgia vão estar lá fora com a prancheta. Vocês podem dar, então, o nome Thanksgiving, ou também novena de Natal. Ou para o retiro. E para o retiro, ou novena de Natal, 3, né? Tem São 3 três possibilidades. atividades. Então, 3 atividades. Não é possível que você não vai participar de nenhuma. Se você sair daqui sem alguma, está longe do reino. Então, tem que eleger pelo menos 2, tá? Pelo menos 2 para participar. E também convidados a participar do pastel lá fora. De uma maneira especial, a gente agradece a Pascom, que faz um trabalho belíssimo na nossa paróquia, que não é de divulgação, é de evangelização. Porque dizer para as pessoas que existe uma comunidade católica, fiel, linda, e que todos são convidados a participar, é de fato uma forma de evangelização belíssima. Eles estão lá fora trabalhando, nosso abraço a eles. Deixa eu ver se tem alguém aqui, a Yara apenas, também. 2 aqui, Felipe também, 3. Obrigado a vocês, obrigado a todo o grupo. Lá fora, são convidados também a ajudá-los também, então, neste caminho. Vamos pedir a bênção de Deus, então, sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diga ao Senhor: sois meu refúgio, minha proteção, sois o Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com tuas asas haverá de proteger-te, com teu escudo e tuas asas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a peste que se espalha em meio-dia, pois o Senhor deu uma ordem aos teus anjos em todos os caminhos te guardarem. Ao invocá-lo, ele há de ouvir-te, atender-te, pois fizestes o Senhor o teu refúgio. Ao teu lado ele estará em tuas dores, pois o teu nome ele conhece. Vida longa e segurança em teus caminhos. Pelo reino e o poder que Deus Pai concedeu a Jesus Cristo, de governar os nossos corações e nos guiar e participar do seu reino de justiça e de paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que essa bênção permaneça para sempre. Amém. Proclamamos a Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Voltamos nosso último olhar nessa noite para a querida imagem de Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, intercede pelos seus filhos. Colocamos sobre o seu manto sagrado a proteção das nossas vidas, os mais vulneráveis, migrantes que precisam desta oração, que passam espera de respostas, que sejam de documentos, também encarcerados, famílias renovando o seu caminho, famílias que vêm também para esse país com esperança. Pedimos a Mãe do Senhor que proteja. Coração Imaculado, Virgem Maria, o caminho seguro que nós podemos confiar, porque Jesus e Maria conhecem todas as nossas atribulações e desejos. Se nos confiamos o amor daqueles que nos amam, eles nos guardam. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Pedimos à Mãe do Senhor a sua intercessão. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar,
me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. Nossa Senhora Medianeira das Graças, Rogai por nós.